Fala aí, galera, bem-vindos aqui ao canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Vamos falar do mercado da bola, as especulações aí do mercado da bola. Será mesmo que o Marinacks vai colocar aqui o Ramon Sousa aí no São Paulo? Vamos comentar um pouco sobre essas especulações e que troca é essa que pode acontecer aí envolvendo São Paulo e Santos. Mais uma, né, galera? Mais uma especulação aí de troca também. São Paulo e Santos até tentaram fazer aquela troca lá com o Luciano e tal, na última janela, não ocorreu. Agora surge aí uma nova possibilidade ou especulação aí de troca entre São Paulo e Santos, tá? Pois é, e o Zubeldia mandou um recado para vocês. Que recado é esse? Já vou até colocar aqui que o Zubeldia mandou um recado para vocês. O que você acha? Para todos nós, São Paulinos, obviamente. Então vamos ouvir o recado aqui do Zubeldia. ¿Están contentos? Mucho. Para todo el mundo de São Paulo, a disfrutar. Vamos. De novo. ¿Están contentos? Mucho. Para todo el mundo de São Paulo, a disfrutar. Vamos. Tá aí, ó. Mais um, hein? Tá contente? Venha desfrutar, ou seja, comemore, né? Aquilo que a gente já tinha comemorado hoje cedo também, ontem à noite, com essa vitória. Então tá aí o Zubeldia mandando o seu recado para a torcida do São Paulo Futebol Clube. E por que que a imprensa agora se rendeu tanto ao Zubeldia? Tem uns números aqui, inclusive, galera, que a gente vai comentar, inclusive já desses números aqui. Deixa eu colocar aqui na tela. O que vocês acham desses números aí, ó? Gente, absurdo, assim, se a gente for olhar. Eu sei, quando perde, a gente cobra e critica. Quando ganha também, tem os méritos. É aquilo que eu falo. Se o cara é o pior na derrota, ele é o melhor na vitória, ou vice-versa. Se ele é o melhor na vitória, ele vai ser o pior na derrota. Ou seja, o Zubeldia, nesse momento aí, ele tá muito bem, tá, galera? A gente sempre cobra aqui, sempre tá aqui questionando certas opções do Zubeldia, mas é bom a gente ressaltar, sim, tá? E esses números aí mostram o quê? Olha só, São Paulo entre todos os da Libertadores desde a estreia do Zubeldia, olha só, entre todos da Libertadores, ó. Mais pontos conquistados, galera, desde a estreia dele no São Paulo na Libertadores, tá? 26 pontos em 12 jogos, inclusive. Segundo ali é o Peñarol com 13 jogos, 26 pontos também. O Botafogo, que foi campeão ano passado, tá aí, tem menos pontos, mas foi campeão. 14 jogos, 25 pontos. Menos derrotas, olha só, com pelo menos 5 jogos. O São Paulo, né, que em 12 jogos aí com o Zubeldia, acho que são 13, né? Ó, zero derrota para o Zubeldia. Zero, acho que são 12 ou 13, zero derrota para o Zubeldia, não perdeu ainda na Libertadores pelo São Paulo. O Bahia também está invicto aí, só que são 7 jogos, né? Não perdeu também. O River Plate em 12, o mesmo número de jogos aí do São Paulo, o River Plate perdeu uma. E olha só, o maior saldo de gols é o São Paulo, em 12 jogos tem 13 saldo de gols, olha isso. Ali seguido pelo Cerro Porteño, que em 11 jogos tem 9, o Peñarol em 13 jogos tem 9 também. Mais jogos sem sofrer gols, 12 jogos. O São Paulo, né, ele ficou 9 jogos sem sofrer gols. Dos 12 jogos na Libertadores, o São Paulo ficou aí 9 jogos sem sofrer gols. Tá aí números do SoftScore. Tá aí, galera. São números, né? São estatísticas. Para quem gosta aí de estatísticas, números, excelentes estatísticas, excelentes números, tá aí. Mérito do Zubeldia também, né, galera? Aquilo que eu falei. Quando é pra gente criticar e cobrar, quando eu falo a gente, todos nós, torcedores, né? E logicamente que a gente sempre vai estar apoiando. Esses números são ou não são bons números? Inclusive, tem uma galera, né? Não comparando os treinadores, até fazendo aí a referência, ó. Nem quando o São Paulo, por exemplo, foi tricampeão da Libertadores, nem 92, nem 93, nem 2005, o São Paulo, por exemplo, conseguiu ter essa invencibilidade, né? Ter números, por exemplo, ganhar 3 jogos fora de casa numa fase de grupos. Só que aí que tá, né? Um título é muito mais importante do que invencibilidade ou ganhar 3 jogos de casa. Se o Zubeldia, então, conquistar esse título de Libertadores daqui para frente, se ele conquistar esse título de Libertadores, o cara vai virar aí um baita treinador. O que eu digo assim, baita treinador, que o hype dele vai subir demais. Sabe quando você fala régua? A régua vai subir demais. Eu acho que o patamar do Zubeldia vai subir demais.
Porque assim, o Zubeldia ganhou ele tem 16 anos de carreira, ele ganhou 2 títulos na carreira, né, o Zubeldia. Imagina ele ganhar uma Libertadores. Ele ganhou acho que um campeonato equatoriano, se eu não me engano, e ganhou a Sul-Americana, aquela mesmo que ganhou do Fortaleza na final. Imagina ganhar a Libertadores com o São Paulo. O Zubeldia tendo a oportunidade de ganhar uma Libertadores, o São Paulo voltando a ganhar a Libertadores, voltando a disputar Mundial e quem sabe daí para frente qual será o plano da diretoria, né? Os planos com a permanência ou não do Zubeldia. Então, o que eu quero dizer para vocês assim, a gente cobra, não cobra, galera? A gente é chato, o torcedor é passional, porque o torcedor ele ri, ele chora, ele brinca, né? Logicamente, o torcedor muitas vezes perde até a razão, mas o torcedor é passional. Só que uma coisa que o torcedor não faz, pelo menos eu não faço, é torcer contra o São Paulo. Como eu falei mais cedo, você torcer contra o Zubeldia é você torcer contra o São Paulo. Tem torcedor sim, que eu já vi por aí dizer, tomara que perca para ele ser demitido. Não, cara, tomara que ele ganhe e ele evolui e ele melhore a cada jogo. Porque ele melhorando, o São Paulo melhore. Então, tomara que o Zubeldia aumente muito mais esses números aí e que fique muito mais invicto o São Paulo e que o São Paulo venha ganhar títulos também com o Zubeldia. É ou não é? Vai ou não vai ser uma coisa muito boa se o São Paulo ganhar uma Libertadores? E detalhe, por que que a imprensa agora tá se rendendo ao Zubeldia? Inclusive a imprensa até brinca, né, galera? Até brinquei aqui também outro dia na live, olha só, que a galera diz agora que está tendo a fila do perdão, né? Que é a fila para pedir o perdão ali para o Zubeldia. Tem até um meme aí com esse Zubeldia aí, tá aí, ó. Muito legal essa charge, essas montagens que a galera faz, né? Tá aí também, o Zubeldismo não está morto, enfim. São muitas zoeiras, são muitas brincadeiras, obviamente, né? Mas a galera também, logicamente, vai no hype do momento. Eu acho legal, eu acho bacana essas coisas aí. Tudo que é pra gente falar de futebol, brincadeira, cobranças, né, galera? Tudo é válido. Críticas construtivas, elogios, eu acho que tudo é válido. O que não é válido é ir para o lado pessoal, sem a gente conhecer a pessoa. Mas, né, esse negócio de ficar ofendendo o profissional sem a gente conhecer, isso eu não acho legal. Agora, cobrar o profissional quando ele erra, eu acho que é válido a gente cobrar. O Zubeldia, continuo dizendo, se continuar nessa tocada, dar oportunidade mais para os garotos, quando chegar ali de novo, os jogadores mais veteranos, se ele souber fazer essa mescla, não escantear jogadores ali importantes ali que estão sendo hoje, como um Lucas Ferreira, como um Matheus Alves, como o próprio Rian Francisco, tem tudo para crescer e evoluir esse time do São Paulo. Continuo dizendo, batendo na tecla, esse São Paulo ele tem a cara da Libertadores. Não é à toa que tem esses números. Esse São Paulo é chato, ele tem a cara da Libertadores. E olha, pode acontecer, hein, galera? Uma hora vai acontecer da gente voltar a ganhar grandes títulos. Por que que não pode ser agora? Por que que não pode ser esse ano? Qual é o problema de ser esse ano? É permitido sonhar. A gente pode se permitir a sonhar, independentemente se for o Zubeldia que tá lá, se é o Casares, se é o Belmonte. Uma hora o São Paulo vai voltar a ganhar. E mais uma do treinador do São Paulo. E vocês sabem aí, ele já passou daquela pressão de ser mandado embora, de tudo aquilo que tinha externa, né, externo, internamente. Hoje, com esses resultados, o Zubeldia ele tem uma tranquilidade maior, a confiança maior, inclusive da imprensa que vai mudar o discurso. E detalhe também, se vencer no Campeonato Brasileiro, aí é o se. Vencendo no Campeonato Brasileiro, ainda mais um clássico contra o Palmeiras, fora de casa, no domingo, aí para tudo, meu amigo. Se ganhar do Palmeiras fora de casa no domingo, ou até mesmo empatar com o Palmeiras no domingo, só que aí o São Paulo vai ter 2 jogos em sequências no Morumbis, né? O Grêmio e o Mirassol. Acho que é Mirassol e Grêmio, não lembro aqui a ordem correta aí dos jogos. Ou seja, você pode até empatar com o Palmeiras mais um jogo. O discurso vai ser: empatou mais uma, tinha que ter vencido, tal. Mas é assim, você vai enfrentar o Palmeiras, o líder do Campeonato Brasileiro, um time que também está disputando a liderança da Libertadores com o São Paulo. É o Palmeiras multicampeão dos últimos anos, não é qualquer time. Então, empatar lá na casa deles em Barueri, que vai ser o jogo, né? No famoso sinteticão lá também. Um empate lá não é um mau resultado. Pode ser um conjunto dos outros empates, pode ser ruim a sequência de empate, mas o empate com o Palmeiras na casa dele não é um mau resultado.
e depois o São Paulo vencendo Novo Horizontino e Grêmio confirmando essa boa fase, aí eu vou te falar, hein, dá uma estabilizada de vez nesse trabalho do Luiz Ubeldia. Essa é a minha análise, eu quero saber a tua, comenta aí também, e a gente com certeza vai continuar aqui, né, sempre torcendo aqui, sempre pedindo para que o São Paulo melhore. Vamos falar agora um pouco de mercado da bola, as especulações do momento. Inclusive, esqueci, né, de fazer aquele pedido para você deixar o like, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho das notificações. Se você não é inscrito aqui no canal do Big Tricolor, quiser dar essa moral, se inscreve aí, tamo junto. Vamos São Paulo, beleza? Olha só, primeiro vamos começar aqui com essa aqui do Pituca. Alguns setoristas aí, alguns sites e blogs agora à tarde, publicaram que pode haver aí uma, não sei se vocês acompanharam ou vão acompanhar ainda com certeza, pode haver uma troca do São Paulo e Santos, mas não se fala do qual seria o jogador do São Paulo. No Santos se fala que pode haver uma troca lá com aquele volante Pituca lá do Santos, inclusive eu acho que ele era camisa 8 ano passado, um canhoto, né, um volante camisa 8. O que vocês acham desse jogador aí? Será que isso pode acontecer mesmo, gente? Assim, aí a galera já começa, né? Mas da onde vem isso, né? Por que não esse Pituca é aquilo? Por que que São Paulo trocaria? Eu vou dar um chute. Eu vi até algumas pessoas comentando sobre trocar com o Lisieiro. Mas o Lisieiro só tem contrato com o São Paulo, galera, até final do mês que vem, agora, em junho. Então, assim, não faz sentido para o Santos trocar. O Lisieiro vai ficar livre agora, mês que vem. Ou seja, quem quiser ele vai levar de graça a partir agora de junho. Então, ninguém vai ceder um jogador para pegar o Lisieiro, já que eles vão poder pegar de graça. Se tiver mesmo essa troca, se ela for acontecer, eu acredito que seja aí até com o Luan. Por quê? Jogador de meio campo por jogador de meio campo. Por que que eu acho isso? Porque o Zubeldia não se encanta com o Luan. O Luan até agora que foi reintegrado, mas ele não está inscrito na Libertadores, ele não está inscrito na Copa do Brasil. O Luan só pode jogar o Campeonato Brasileiro, galera. Então, e mesmo assim ele não é relacionado. Vocês acham mesmo que o Zubeldia está com intenção de usar o Luan? Acredito que não, tá, gente? De verdade, cheguei a essa conclusão que acredito que não. Então pode haver uma troca de algum jogador com o Luan, pode até não ser um jogador do Santos, mas pode haver uma troca sim. Eu acho que o Luan tá aí para negócio, eu acredito que a diretoria vai tentar fazer essa troca sim com alguém, com um jogador que agregue mais ao Zubeldia, que interesse mais ao treinador do que propriamente ao Luan, na minha opinião, já que o Luan não faz parte dos planos aí dessa comissão técnica aí, pelo jeito, tá bom? Comenta aí o que, que você acha disso também. O que, que você acha? Pituca ou Luan aí do São Paulo? Qual dos dois aí? Comenta aí. Agora, galera, e essa, hein, do Ramon Sousa aí, né? Alguns, de novo, blogs e setoristas, né, comentando aí o interesse do São Paulo no atacante, no ponta, Ramon Sousa, que é o paraguaio de 25 anos, acho que ele é paraguaio de 25 anos. E olha só o detalhe, ele é do Nottingham Forest, é o time lá do Marinacks. Aí que tá. Eu vi também interesse do Flamengo e do Palmeiras no jogador. Só que aí muita gente vai dizer assim, ó, a preferência seria do Marinacks colocar ele no São Paulo. Faz sentido, já que o Marinacks, a partir de julho, segundo propriamente aí a imprensa e também o Casares comentou recentemente, a partir de julho esse contrato pode ser assinado. E aí vai haver aí essa parceria entre Marinacks e São Paulo. Marinacks investindo na base, né, como ele falou, no time profissional também. E seria um bom reforço, né, do Ramon Sousa para o São Paulo Futebol Clube, né? Jogador que joga tanto pela esquerda quanto pela direita, jogador ali que é driblador, é rápido, fazedor de gols também, bate bem na bola, é jovem também, né? Era aquele jogador que era do Tadieres, né? Se eu não me engano, hoje ele está lá no Nottingham Forest da Inglaterra, que é do Marinacks. Então, acontecendo essa parceria, sim, é mais provável, eu acho, que ele pintar no São Paulo do que no Flamengo ou do Palmeiras, por exemplo. O Marinacks, o meu raciocínio é assim: o Marinacks, ele sendo parceiro do São Paulo, para que ele vai pegar um jogador dele e colocar no Palmeiras ou no Flamengo? Vai colocar no concorrente? Aí não acredito que vai acontecer. Então, você pode ler aí, eu até li algumas matérias que, por exemplo, o interesse do Palmeiras e até do Flamengo, quando desperta o interesse nesse jogador, teria até esfriado. Mas por que que esfriou? Nunca se sabe. Agora, logicamente
que é o mercado da bola que começa a aquecer, as especulações, né? Começam a surgir as especulações e pode pintar um jogador como esse ou um outro vindo aí desses times do Marinacks vindo para o São Paulo. Lembrando que o Casares afirmou mais uma vez agora na última entrevista aí à TNT Sports que sim, né? Pode e deve acontecer essa parceria entre São Paulo e Marinacks. Ramon Sousa, lembrando, é um paraguaio de 25 anos, jogou no Tajeres, jogou bem, inclusive, né? Está lá no futebol inglês, né? E é jogador aí do grego bilionário Marinacks. O que vocês acham, galera? Acha que dá jogo? Acha que pode acontecer? E detalhe também, olha só quando a gente pensa nessa questão das especulações, galera. O Henrique Carmo, que é um jogador também que subiu da base, subiu junto com o William Gomes, perdeu espaço, ainda mais depois daquela briga do empresário dele, né, pública ali, o xingamento de certa forma, uma cobrança pública ano passado ali com o Zubeldia. Nunca mais você viu o Henrique Carmo ser nem relacionado. Recentemente tinha saído que ele tinha se lesionado, depois já voltou a treinar, enfim, voltou para a base o Henrique Carmo, ou seja, o jogador que era para ter voltado para a base na Copa São Paulo se recusou a voltar para a base, não quis, ou seja, um problema generalizado. O Wagner Ribeiro, que é o empresário dele, né, as especulações também, aí são informações que vêm já de dentro do São Paulo, é que no meio do ano agora vai procurar um time para ele aí, porque não vai deixar o jogador mais encostado, porque ele viu subir e passou à frente dele, inclusive o Matheus Alves, Lucas Ferreira, Rian Francisco, né, o próprio Negrucci. Eu falo assim em termos de hierarquia, certo, galera? E o Henrique Carmo, que é considerado uma joia, um talento também, que é muito bom jogador, inclusive, está sem espaço no São Paulo. E aí também que surgem os rumores que esse jogador, de repente, pode parar em algum time do Marinacks, que são exatamente aqueles jovens, o perfil de jogador que essa parceria vai trazer um para outro, benefício. Jovens para lá, jovens para cá, empresta jogador ali, jogador aqui, um ajuda o outro, vocês estão entendendo, né? O Marinacks, ele tem 3 times na Europa, né? Ele tem lá um time na Grécia, o Olympiacos, né? Ele tem um time em Portugal, o Rio Ave, e ele tem o Nottingham Forest também na Inglaterra. Então, por aí vai. A gente já vê mais ou menos, eu consigo, tá? Fazer essa leitura mais ou menos, que muitos jogadores vão passar pelo São Paulo, mas de olho na Europa, né? Buscar uma vaguinha no time lá da Europa. O sonho dos jogadores hoje não é a seleção brasileira, é buscar a Europa. Então começa aí as movimentações, o mercado da bola do São Paulo já dá essa pré-aquecida. Agora, mês que vem, meu amigo, mês que vem, quando começar agora o Super Mundial, olha, vou falar uma coisa para vocês, vai aquecer de vez, vai ferver, porque vão acontecer muitas especulações. A gente já sabe, o São Paulo, que de novo, atrás de um ponta, que é aquele volante, que é aquele centroavante, e são jogadores que o Zubeldia adoraria ter, mais um ponta, porque a gente sabe, galera, só tem o Ferreirinha. Um outro centroavante hoje, ele tem o André Silva, eles não confiam no Rian Francisco, tá? E o outro volante ali, que sim, eles se falam na chegada de um outro volante, porque ainda não sabe da permanência do Marcos Antônio. O Casares diz que vai fazer um esforço para comprar ele e o Juan Tressoldi. O São Paulo vai ter que ser inteligente no mercado e pode acontecer essas oportunidades de negócio aí. É isso, tá bom? Gente, outra coisa, hein? Vocês assistiram os jogos aí da Liga dos Campeões, galera? Rapaz, que jogos, hein? Que coisa, hein? O jogo Inter e Barcelona, e aí o jogo PSG e Arsenal. Olha a final, 31 de maio. É 31 de maio, né? No último dia do mês. PSG e Arsenal. PSG e Inter, galera. Inter e PSG, que final, hein? O PSG podendo ganhar sua primeira Liga dos Campeões. Olha o detalhe. Olha só para vocês verem que muitas coisas fazem, tem a ver. Coincidência, ó. Você pegou um PSG que investiu pesado, gastou grana com Neymar, com Messi. Nossa, os caras montaram um super time lá, cheio de estrelas, entre outros, né? Que eu não lembro aqui agora os nomes. Mas aí, quando o PSG se desfaz de todo mundo, que o PSG monta um time mais barato,
montou um time mais aguerrido, que se entregou mais dentro de campo, deixou a vaidade de lado. Sim, tinha o Mbappé, verdade. Messi, Mbappé, Neymar, olha o time. E aí o PSG chega na final e tem a chance de ser campeão. Por exemplo, o São Paulo muitas vezes, medalhão, 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 não estava funcionando. Quando vem lá um time com um pouco mais de jovem, mais velocidade, mais entrega dentro de campo, o São Paulo deu uma melhorada na Libertadores e vai melhorar também no Campeonato Brasileiro. O que tem a ver uma coisa com a outra? O futebol hoje em dia não se joga só com o nome. O futebol exige dedicação, vontade, sim, amor à camisa também, por que não? Profissionalismo. Então é isso. Estamos no caminho certo, por que não? E aí, para quem vocês vão torcer na final? Comenta aí. Quero saber a opinião de vocês. Vou deixar a minha. Eu vou torcer para Internazionale, não vou torcer para o PSG não, tá? Vou torcer para Internazionale. Comente aí, quero saber a tua opinião também, para a gente comentar isso aí nos próximos vídeos. Forte abraço, galera. Tamo junto e fiquem com Deus. Vamos São Paulo.